Irei compartilhar uma verdade capaz de transformar sua perspectiva para sempre. Começar mais tarde na vida não é uma desvantagem, desde que você compreenda as regras singulares desse jogo. Na verdade, um início tardio pode se tornar sua maior vantagem, mas apenas se você estiver disposto a abraçar o desafio inerente a ele. O desafio é este. Você precisa desenvolver um senso de urgência que aqueles que começaram cedo jamais precisaram. Você deve cultivar uma intensidade que aqueles que dispunham de todo o tempo do mundo nunca tiveram que forjar. Pense da seguinte forma: quando se começa jovem, há o luxo do tempo. É possível cometer erros, fazer desvios e aprender em um ritmo tranquilo. Contudo, quando se começa tarde, cada dia é crucial. Cada decisão tem um peso maior. Cada ação precisa ser deliberada e direcionada ao seu objetivo. Essa eficiência forçada, essa linha do tempo comprimida, essa mentalidade de fazer ou morrer, pode acelerar seu progresso de uma forma que você jamais imaginou ser possível. Observei milhares de pessoas ao longo dos anos e notei algo fascinante. Algumas das mais espetaculares histórias de sucesso que conheço pertencem a indivíduos que iniciaram sua jornada mais tarde. Eles não tiveram o luxo de levar 20 anos para descobrir seu caminho, tiveram que fazê-lo em 5. Não desfrutaram do conforto de uma escalada lenta e gradual, tiveram que realizar movimentos rápidos e decisivos. E sabe o que aconteceu? Eles desenvolveram habilidades e uma disciplina que seus antecessores, com mais tempo, nunca precisaram desenvolver. Deixe-me falar sobre o poder da pressão. É sob imensa pressão que o carbono se transforma em diamante. É sob a pressão da competição que atletas superam recordes mundiais. É sob a pressão dos prazos que estudantes atingem seu desempenho máximo. É sob a pressão da concorrência que empresas geram suas maiores inovações. E é sob a pressão do tempo que aqueles que começam tarde realizam suas mais notáveis transformações. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre um início tardio. Elas pensam que isso as condena ao segundo lugar. Acreditam que estarão sempre em uma corrida para alcançar os outros. Imaginam que nunca atingirão o nível daqueles que começaram mais cedo. Esse é um pensamento absolutamente equivocado, e estou aqui para lhe dizer o porquê. Quando você começa tarde e corre 2 vezes mais rápido, você não está apenas tentando diminuir a distância. Você não está apenas tentando chegar ao mesmo destino no mesmo tempo. Você está desenvolvendo velocidade, foco e determinação superiores. Você está construindo uma musculatura que seus predecessores nunca precisaram. Você está aprendendo lições que só a urgência pode ensinar. Está forjando uma ética de trabalho que só a necessidade pode criar. A pessoa que começa cedo e segue em um ritmo confortável pode até cruzar a linha de chegada, mas chegará sendo a mesma pessoa que iniciou a corrida. A pessoa que começa tarde e corre 2 vezes mais rápido chega como um indivíduo completamente transformado. Chega com habilidades que não sabia possuir, chega com uma força forjada no fogo do desafio. Chega com uma velocidade que pode ser aplicada ao próximo objetivo, e ao próximo, e ao próximo. Agora, deixe-me esclarecer algo importante. Não estou defendendo que você espere para começar. Não estou sugerindo que começar tarde seja o ideal. Se você ainda não começou, comece hoje, neste exato momento. Mas, se você já se encontra em um início tardio, se já está atrás de onde acredita que deveria estar, então abrace a vantagem que sua posição lhe oferece. Abrace a necessidade de se mover mais rápido, pensar com mais agilidade e agir com mais decisão. O mercado não se importa com quando você começou, o mercado se importa apenas com o que você pode entregar hoje. Seus clientes não se importam se você abriu seu negócio aos 40 anos em vez de aos 20. Eles se importam apenas com o valor que você oferece agora. Seus sonhos não se importam se você os descobriu mais tarde na vida. Eles se importam apenas com o esforço que você dedica hoje para torná-los realidade. Quero compartilhar com você os 3 princípios fundamentais que regem o sucesso de quem começa tarde. Os 3 princípios que transformarão seu início tardio de um passivo em seu maior ativo. Esses princípios foram comprovados por inúmeros indivíduos que se recusaram a deixar que o tempo determinasse seu destino. O primeiro é o princípio do foco absoluto.
Ao começar tarde, você não pode se dar ao luxo de dispersar sua energia. Não pode se dar ao luxo de experimentar um pouco de tudo. Você precisa identificar seu alvo e direcionar todos os seus recursos, todo o seu tempo e toda a sua energia para atingi-lo com a precisão de um feixe de laser. Quem começa cedo tem o luxo da exploração. Pode passar anos ponderando sobre o que quer fazer. Pode mudar de direção várias vezes sem consequências graves. Mas quem começa tarde deve escolher seu caminho rapidamente e se comprometer totalmente com ele. Esse foco forçado se torna uma tremenda vantagem, pois elimina a paralisia causada por excesso de opções e o desperdício de esforço disperso. Pense em uma lente de aumento. Quando você a segura de forma casual, é apenas um pedaço de vidro. Mas quando você concentra os raios do sol em um único ponto, pode iniciar um incêndio. Esse é o poder do esforço concentrado. É isso que quem começa tarde deve dominar. E quando o fazem, tornam-se forças imparáveis. O segundo é o princípio da aprendizagem acelerada. Quando você começa tarde, precisa comprimir anos de conhecimento em meses. Deve encontrar maneiras de aprender mais rápido e de forma mais eficaz do que aqueles que dispõem de todo o tempo do mundo. Essa necessidade o força a se tornar um aprendiz superior e habilidades de aprendizado superiores o servirão pelo resto da vida. Como você acelera seu aprendizado? Você busca os melhores mentores, não apenas os bons. Lê os livros essenciais, não apenas os interessantes. Participa dos seminários mais valiosos, não apenas dos convenientes. Associa-se às pessoas de maior sucesso em sua área, não apenas às mais amigáveis. Você faz perguntas melhores, anota de forma mais eficaz e aplica o que aprendeu imediatamente, em vez de adiar para um dia. Quem começa tarde não pode se dar ao luxo do conhecimento teórico. Tudo o que aprendem deve ser imediatamente aplicável. Isso cria um viés para a ação e para resultados práticos, produzindo um aprendizado que os serve incrivelmente bem. Enquanto outros acumulam conhecimento pelo conhecimento, quem começa tarde acumula sabedoria por meio de resultados. O terceiro é o princípio da alavancagem máxima. Como você não dispõe de décadas para que seus resultados se componham naturalmente, você precisa usar a alavancagem para multiplicar seus esforços. Deve encontrar as atividades que produzem o maior retorno sobre seu investimento de tempo e energia. Deve identificar os relacionamentos que abrem o maior número de portas. Deve descobrir as habilidades que criam o maior valor. Alavancagem significa obter mais com menos. Significa encontrar maneiras de alcançar resultados maiores com esforços menores. Significa trabalhar de forma mais inteligente, não apenas mais dura. Significa identificar as poucas atividades vitais que produzem a maioria dos seus resultados e focar-se incansavelmente nelas. Quem começa cedo pode se dar ao luxo de fazer tudo por conta própria. Pode aprender por tentativa e erro. Pode reinventar a roda. Quem começa tarde deve emprestar os princípios de sucesso de outros. Deve modelar o que funciona. Deve encontrar maneiras de encurtar a curva de aprendizado sem comprometer os resultados. Agora, deixe-me falar sobre a mentalidade que separa os iniciantes tardios de sucesso daqueles que usam o tempo como desculpa para a mediocridade. É a mentalidade do azarão, do competidor que se recusa a aceitar a derrota. A pessoa que vê obstáculos como degraus em vez de barreiras. Essa mentalidade começa com uma decisão simples, mas poderosa. A decisão de que seu passado não determina seu futuro. A decisão de que de onde você veio não é tão importante quanto para onde você vai. A decisão de que não é como você começa que importa, mas como você termina. Muitas pessoas permitem que seu início tardio se torne uma desculpa permanente. Elas dizem coisas como, se eu tivesse começado mais cedo, poderia ter tido sucesso. Usam o tempo como uma razão para diminuir suas expectativas, reduzir seus esforços e se contentar com menos do que são capazes de alcançar. Isso é trágico, porque é completamente desnecessário. Seu início tardio não é um passivo, a menos que você escolha que seja. Seu início tardio pode ser o começo de sua maior história de sucesso, se você decidir abordá-lo com a atitude e a estratégia certas.
Vi pessoas iniciarem seus primeiros negócios aos 60 anos e construírem empresas multimilionárias. Vi pessoas mudarem de carreira aos 50 e se tornarem líderes em suas novas áreas. Vi pessoas descobrirem sua verdadeira paixão aos 40 e criarem obras-primas que inspiram gerações. A idade não é o inimigo. A complacência é o inimigo. O único inimigo é a crença de que é tarde demais para começar ou tarde demais para vencer. Deixe-me compartilhar com você as características que observo em iniciantes tardios de sucesso, as qualidades que os distinguem daqueles que se sentem presos pelas circunstâncias. Essas características podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa, em qualquer idade, mas parecem emergir com mais força naqueles que sentiram a pressão do tempo. A primeira característica é a urgência sem pânico. Os iniciantes tardios bem-sucedidos entendem que o tempo é precioso, mas não permitem que essa consciência gere uma atividade frenética e desfocada. Eles se movem rapidamente, mas com propósito, agem de forma decisiva, mas inteligente. Possuem um senso de urgência que os impulsiona, mas mantêm a calma necessária para tomar boas decisões. Esse equilíbrio entre urgência e compostura é crucial. O pânico leva a escolhas ruins, a complacência leva à perda de oportunidades, mas a urgência, combinada com o pensamento claro, leva a resultados extraordinários. Os iniciantes tardios que dominam esse equilíbrio geralmente superam aqueles que começaram cedo e se tornaram confortáveis e complacentes. A segunda característica é o perfeccionismo seletivo. Quem começa tarde não pode se dar ao luxo de ser perfeccionista em tudo, mas deve ser perfeccionista nas coisas certas. Eles aprendem a distinguir entre o que precisa ser perfeito e o que precisa ser apenas bom o suficiente. Direcionam sua energia perfeccionista para as atividades que mais importam e aceitam um padrão satisfatório em áreas que não impactam significativamente seus resultados. Essa abordagem seletiva à excelência permite que eles se movam mais rápido que os perfeccionistas tradicionais, enquanto ainda mantêm os mais altos padrões onde realmente conta. Eles se tornam especialistas em identificar os poucos elementos vitais que determinam o sucesso e garantir que esses elementos recebam seu melhor esforço. A terceira característica é o relacionamento estratégico. Os iniciantes tardios aprendem rapidamente que o sucesso é um esporte de equipe. Eles não podem construir todos os relacionamentos do zero ou subir cada degrau da escada social. Devem identificar os relacionamentos-chave que podem acelerar seu progresso e investir pesadamente na construção rápida e autêntica desses laços. Isso não significa usar as pessoas ou se envolver em networking superficial. Significa que eles entendem o valor de relacionamentos mutuamente benéficos e estão dispostos a oferecer um valor significativo aos outros para receber valor em troca. Eles se tornam especialistas em criar situações ganha-ganha que promovem o avanço de todos os envolvidos. A quarta característica é a implementação rápida. Quem começa tarde não tem o luxo do planejamento e preparação infinitos. Eles precisam se sentir confortáveis em agir com base em informações incompletas. Devem desenvolver a habilidade de ajustar o curso enquanto avançam, em vez de tentar aperfeiçoar o plano antes de começar. Esse viés para a ação os serve bem, pois gera feedback rapidamente. Eles aprendem o que funciona e o que não funciona por meio da experiência, em vez da teoria. Desenvolvem a capacidade de falhar rápido, aprender rápido e melhorar rápido. Isso cria uma vantagem competitiva que aqueles que começam cedo, confortáveis com seus cronogramas mais longos, geralmente não possuem. Agora, deixe-me abordar a voz em sua cabeça que está dizendo: mas Jim, e se eu já perdi tempo demais? E se estou tão para trás que nem mesmo correr 2 vezes mais rápido será suficiente? Deixe-me dizer algo que o libertará desse pensamento destrutivo. Não existe tempo perdido se você extrair as lições de sua experiência. Todos os anos que você viveu, todos os erros que cometeu, todos os desvios que tomou lhe deram algo que quem começa cedo não tem: perspectiva, sabedoria e, geralmente, uma compreensão clara do que você não quer. A pessoa que inicia sua carreira aos 22 anos pode ter mais tempo, mas não tem sua experiência de vida. Não tem sua compreensão do que realmente importa.
não tem sua apreciação pela oportunidade, não tem sua motivação nascida da compreensão de quão precioso o tempo realmente é. Seu início tardio pode ser um presente disfarçado, pode ser exatamente o momento certo para você começar sua jornada para o sucesso. Talvez você precisasse desses anos para desenvolver o caráter, a sabedoria, os relacionamentos ou os recursos que tornarão seu sucesso possível. Talvez você precisasse aprender o que aprendeu antes de poder alcançar o que estava destinado a alcançar. Quero desafiá-lo a reformular toda a sua perspectiva sobre o tempo. Em vez de se perguntar, por que não comecei mais cedo? Pergunte-se, como posso usar meu início tardio como uma vantagem? Em vez de focar no tempo que você perdeu, foque no tempo que lhe resta e em como você pode fazê-lo valer por 2. Em vez de comparar o seu começo com o meio da jornada de outra pessoa, compare seu comprometimento com o seu potencial. O mercado está repleto de oportunidades para quem começa tarde. Em nosso mundo em rápida mudança, experiência e sabedoria estão se tornando mais valiosas do que nunca. Indústrias estão sendo disruptadas e recriadas constantemente, criando novas chances para pessoas que trazem novas perspectivas e um julgamento maduro para a mesa. A tecnologia nivelou o campo de jogo de maneiras que seriam impossíveis há apenas uma geração. Um iniciante tardio hoje tem acesso a ferramentas, informações e oportunidades que os da geração anterior jamais poderiam ter imaginado. Você pode iniciar um negócio da sua mesa de cozinha. Pode alcançar clientes em todo o mundo a partir do seu escritório em casa. Pode acessar a sabedoria das pessoas mais bem-sucedidas da história por meio de livros, podcasts e cursos online. A questão não é se você pode vencer começando tarde. A questão é se você escolherá vencer. A questão é se você abraçará o desafio de correr 2 vezes mais rápido. A questão é se você usará seu início tardio como combustível para o seu fogo ou como uma desculpa para o seu fracasso. Deixe-me falar sobre o poder da decisão. Todas as grandes realizações começam com uma decisão. Não um desejo, não uma esperança, não um sonho de talvez um dia, mas uma decisão. Uma decisão é diferente de um desejo porque envolve um compromisso. É diferente de uma esperança porque envolve ação. É diferente de um sonho porque envolve um prazo. Quando você decide vencer, apesar do seu início tardio, quando você decide correr 2 vezes mais rápido, quando você decide transformar seu desafio em sua maior vitória, você acessa um poder que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você acessa o poder de queimar as pontes atrás de si, de modo que sua única opção é avançar. Você acessa o poder da necessidade, que é a mãe da invenção e o pai da realização. Essa decisão deve ser tomada com a plena compreensão do que ela exige. Exige sacrifício, exige disciplina, exige foco, exige a disposição de fazer o que os outros não farão, para que você possa ter o que os outros não terão. Exige a coragem de ser diferente, de trabalhar mais, de arriscar mais, de exigir mais de si mesmo do que jamais exigiu antes. Mas aqui está o que essa decisão também oferece. Ela oferece clareza. Quando você sabe que precisa correr 2 vezes mais rápido, cada decisão se torna mais fácil, pois você tem um critério claro para avaliá-la. Isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo. Ela oferece energia. Quando você aceita o desafio do seu início tardio, você acessa reservas de motivação e determinação que não sabia que possuía. Ela oferece foco. Quando o tempo é precioso, você automaticamente elimina o que não é essencial e se concentra no que mais importa. A decisão de abraçar seu início tardio e correr 2 vezes mais rápido é também uma decisão de crescer mais rápido do que jamais cresceu. O crescimento é desconfortável. O crescimento exige que você se torne alguém que nunca foi. O crescimento exige que você desenvolva capacidades que nunca precisou. Mas o crescimento também é o preço do sucesso, e quem começa tarde deve estar disposto a pagar esse preço de forma rápida e completa. Quero que você entenda algo sobre a natureza do sucesso que a maioria das pessoas nunca percebe. O sucesso não é um destino ao qual você chega para depois relaxar. O sucesso é uma forma de viajar. É um conjunto de hábitos, atitudes e ações que você mantém consistentemente ao longo do tempo.
A pessoa que começa cedo e caminha em um ritmo confortável pode eventualmente alcançar algum nível de sucesso, mas geralmente chega sendo a mesma pessoa que iniciou a jornada. A pessoa que começa tarde e corre 2 vezes mais rápido não chega apenas com o sucesso, ela chega como uma pessoa de sucesso. Ela desenvolve os hábitos do sucesso, desenvolve a mentalidade do sucesso, desenvolve as habilidades do sucesso. Ela se torna o tipo de pessoa que naturalmente gera resultados bem-sucedidos, porque o sucesso se torna parte de sua identidade, não apenas de seu destino. Essa transformação é uma das vantagens ocultas de começar tarde. Quando você é forçado a comprimir sua curva de aprendizado, a desenvolver disciplina rapidamente, a focar intensamente em seus objetivos, você não apenas alcança seus objetivos, você se torna o tipo de pessoa que alcança objetivos. Você desenvolve o que eu chamo de reflexos de sucesso, respostas automáticas que o servem em todas as áreas da sua vida. Deixe-me compartilhar com você os passos práticos que quem começa tarde deve tomar para transformar sua desvantagem em sua maior vitória. Estas não são sugestões ou recomendações, são requisitos para quem quer vencer começando tarde. Primeiro, você deve realizar uma auditoria brutal de sua situação atual. Deve avaliar honestamente onde está, que recursos possui, que habilidades domina e o que precisa desenvolver. Este não é um momento para auto-engano ou pensamento positivo vazio. É um momento para clareza e verdade. Você não pode construir uma estratégia eficaz sobre premissas falsas a respeito de seu ponto de partida. Essa auditoria deve incluir seus recursos financeiros, sua disponibilidade de tempo, seu conjunto de habilidades, sua rede de contatos, seus níveis de saúde e energia e seus compromissos e obrigações atuais. Você precisa saber exatamente com o que está trabalhando para poder traçar planos realistas e marcos alcançáveis. Segundo, você deve definir seu destino com precisão absoluta. Metas vagas produzem resultados vagos, e quem começa tarde não pode se dar ao luxo de ter resultados vagos. Você deve saber exatamente o que quer alcançar, quando quer alcançar e por que isso é importante para você. Seus objetivos devem ser específicos, o suficiente para que você possa medir seu progresso e detalhados o suficiente para que possa criar um plano passo a passo para alcançá-los. Essa precisão é crucial porque permite eliminar tudo o que não serve ao seu objetivo principal. Quando você sabe exatamente para onde está indo, fica fácil dizer não a oportunidades, atividades e relacionamentos que não o aproximam de seu destino. Essa abordagem focada é essencial para quem começa tarde e não pode desperdiçar tempo com objetivos secundários. Terceiro, você deve identificar o caminho mais rápido para o seu objetivo. Isso requer pesquisa, planejamento e, muitas vezes, buscar o conselho de pessoas que já alcançaram o que você deseja. Você deve encontrar maneiras de encurtar a curva de aprendizado sem comprometer os resultados. Deve descobrir as poucas atividades vitais que produzem a maior parte dos resultados que você almeja. Este passo geralmente envolve engolir o orgulho e pedir ajuda. Quem começa tarde não pode se dar ao luxo de descobrir tudo sozinho. Deve estar disposto a aprender com os outros, modelar o que funciona e evitar reinventar a roda. Deve se tornar um mestre em extrair sabedoria das experiências de outras pessoas e aplicá-la à sua própria situação. Quarto, você deve eliminar ou minimizar tudo o que não serve ao seu objetivo principal. Este é talvez o passo mais difícil, pois exige dizer não a boas oportunidades para poder dizer sim às ótimas. Exige abrir mão de atividades que você gosta para se concentrar nas atividades que produzem resultados. Exige fazer sacrifícios que quem começa cedo, com seu luxo de tempo, não precisa fazer. Esse processo de eliminação se estende a relacionamentos, atividades, hábitos e até mesmo pensamentos que não apoiam sua jornada para o sucesso. Você deve se tornar implacável na proteção de seu tempo e energia, pois esses são seus recursos mais preciosos como iniciante tardio. Quinto, você deve desenvolver sistemas e hábitos que automatizem seu sucesso. Você não pode depender apenas da motivação e da força de vontade.
pois elas flutuam. Deve criar sistemas que garantam seu progresso, mesmo quando não estiver se sentindo motivado. Deve desenvolver hábitos que o impulsionem em direção aos seus objetivos automaticamente, sem esforço consciente ou decisão. Esses sistemas podem incluir rotinas diárias que garantam que você trabalhe em suas tarefas mais importantes primeiro, revisões semanais que o mantenham no caminho certo com seus objetivos, ou avaliações mensais que permitam ajustar sua estratégia com base em seus resultados. A chave é remover o máximo de tomada de decisão possível do seu progresso diário em direção ao sucesso. Agora, deixe-me abordar os desafios emocionais que quem começa tarde enfrenta, porque o sucesso não é apenas sobre estratégia e tática, é também sobre psicologia e mentalidade. Começar tarde geralmente traz consigo uma coleção de emoções negativas que podem sabotar seus esforços se você não as enfrentar diretamente. A primeira emoção é o arrependimento. Quem começa tarde frequentemente gasta uma energia tremenda desejando ter iniciado antes, lamentando o tempo que perdeu e imaginando quão mais longe estaria se tivesse começado mais cedo. Esse arrependimento não é apenas improdutivo, é ativamente destrutivo, pois drena a energia do momento presente, onde o progresso é realmente possível. Você precisa tomar a decisão consciente de transformar o arrependimento em combustível. Em vez de se remoer sobre o que deveria ter feito, concentre-se no que pode fazer agora. Em vez de lamentar o tempo perdido, celebre o tempo que lhe resta. Em vez de desejar ter começado mais cedo, seja grato por estar começando agora. Essa mudança de perspectiva, do arrependimento para a gratidão, liberará uma energia tremenda para a ação produtiva. A segunda emoção é a comparação. Quem começa tarde naturalmente se compara com pessoas que começaram mais cedo e parecem estar mais à frente. Essa comparação é natural, mas perigosa, pois foca sua atenção no progresso dos outros, em vez do seu próprio. Ela gera desânimo, em vez de motivação. Gera inveja, em vez de inspiração. Você deve aprender a se comparar apenas consigo mesmo. Meça seu progresso em relação a onde você estava ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado. Celebre suas melhorias, reconheça seu crescimento e concentre-se em sua própria jornada. Lembre-se de que o caminho de cada um é diferente, o tempo de cada um é diferente e a definição de sucesso de cada um é diferente. A terceira emoção é a sensação de sobrecarga. Quando quem começa tarde percebe a distância a ser percorrida em um tempo limitado, muitas vezes se sente esmagado pela magnitude da tarefa. Essa sobrecarga pode levar à paralisia, onde a pessoa fica tão congelada pelo tamanho de seu objetivo que não consegue tomar nenhuma ação. O antídoto para a sobrecarga é dividir seu grande objetivo em passos pequenos e gerenciáveis. Concentre-se no que você pode fazer hoje, nesta semana, neste mês. Não tente resolver todo o seu desafio de uma vez. Encare um dia de cada vez, uma tarefa de cada vez, um marco de cada vez. Progresso é progresso, não importa o quão pequeno seja, e pequenos passos dados consistentemente cobrem grandes distâncias ao longo do tempo. A quarta emoção é a dúvida. Quem começa tarde frequentemente se pergunta se realmente consegue alcançar seus objetivos, dado o seu início tardio. Questionam se têm o que é preciso, se são velhos demais, se esperaram demais, se estão apenas se iludindo. Essa dúvida pode se tornar uma profecia autorrealizável se for permitido que ela cresça e prospere. Você deve alimentar sua fé e matar de fome suas dúvidas. Cerque-se de histórias de sucesso de outros iniciantes tardios. Leia sobre pessoas que realizaram grandes feitos mais tarde na vida. Associe-se a pessoas que acreditam em seu potencial. Preencha sua mente com informações positivas e fortalecedoras que apoiem seus objetivos, em vez de miná-los. Lembre-se de que a dúvida é um luxo que quem começa tarde não pode se permitir. A dúvida consome energia que deveria ser direcionada para a ação. A dúvida gera hesitação, que desperdiça um tempo precioso. A dúvida atrai mais dúvida e cria uma espiral de negatividade. Escolha a fé em vez da dúvida, a ação em vez da hesitação, o progresso em vez da perfeição.
Deixe-me compartilhar com você alguns dos erros mais comuns que os iniciantes tardios cometem, erros que podem sabotar seu progresso e impedi-lo de alcançar seus objetivos. Esses erros são previsíveis e, portanto, evitáveis, se você estiver ciente deles e se comprometer a evitá-los. O primeiro erro é tentar alcançar o ritmo de forma gradual. Quem começa tarde geralmente pensa que pode diminuir a distância trabalhando apenas um pouco mais duro ou sendo um pouco mais focado. Eles não conseguem entender que a melhoria gradual não supera uma desvantagem de tempo significativa. Se você está para trás e sua concorrência ainda está avançando, uma melhoria gradual significa que você sempre estará para trás. É por isso que quem começa tarde deve estar disposto a fazer mudanças drásticas, não apenas melhorias incrementais. Deve estar disposto a trabalhar 2 vezes mais, a focar 2 vezes mais intensamente e a se mover 2 vezes mais rápido. Meias medidas produzem meios resultados, e meios resultados não são suficientes quando se está começando de trás. O segundo erro é dispersar demais seus esforços. Quem começa tarde muitas vezes sente que precisa recuperar o tempo perdido em todas as áreas simultaneamente. Tentam aprimorar suas finanças, construir sua rede de contatos, avançar na carreira e desenvolver sua vida pessoal, tudo ao mesmo tempo. Essa abordagem dispersa, dilui sua energia e retarda seu progresso em cada área. Os iniciantes tardios de sucesso entendem o poder do foco sequencial. Eles identificam a única área que terá o maior impacto em seu sucesso geral e se concentram nela primeiro. Uma vez que tenham feito um progresso significativo nessa área, passam para a próxima área mais importante. Essa abordagem sequencial permite que eles façam um progresso rápido e significativo, em vez de um progresso lento e incremental em várias frentes. O terceiro erro é manter seus antigos hábitos e rotinas. Quem começa tarde geralmente quer alcançar novos resultados enquanto mantém seu antigo estilo de vida. Querem o sucesso, mas não querem mudar suas rotinas diárias, suas atividades sociais, seus hábitos de entretenimento ou suas zonas de conforto. Isso é impossível porque novos resultados exigem novas ações e novas ações exigem novos hábitos. Se você quer alcançar algo que nunca alcançou, deve estar disposto a fazer algo que nunca fez. Se quer se tornar alguém que nunca foi, deve estar disposto a mudar a forma como sempre agiu. Seus hábitos e rotinas atuais produziram seus resultados atuais. Se você quer resultados diferentes, deve desenvolver hábitos e rotinas diferentes. O quarto erro é subestimar a importância da mentalidade. Quem começa tarde muitas vezes se concentra exclusivamente na estratégia e nas táticas, negligenciando os aspectos psicológicos do sucesso. Eles pensam que, se apenas trabalharem duro o suficiente e forem inteligentes o suficiente, poderão superar qualquer obstáculo mental. Isso é falso, porque a mentalidade determina o comportamento e o comportamento determina os resultados. Suas crenças sobre o que é possível para você determinarão quanto esforço você dedicará. Sua atitude em relação às suas chances de sucesso determinará por quanto tempo você persistirá diante dos obstáculos. Sua autoimagem determinará quais metas você estabelece e quais padrões você mantém. Você não pode superar seu autoconceito por muito tempo, então desenvolver a mentalidade certa não é opcional, é essencial. Agora, deixe-me pintar um quadro para você do que é possível quando você abraça completamente o desafio de começar tarde e correr 2 vezes mais rápido. Quero que você veja o potencial que existe em sua situação atual, as oportunidades que o aguardam se você estiver disposto a agarrá-las com ambas as mãos. Quando você começa tarde e se compromete a correr 2 vezes mais rápido, desenvolve um nível de foco que quem começa cedo raramente alcança. Esse foco se torna uma vantagem competitiva em todas as áreas da sua vida. Você se torna alguém que consegue identificar o que mais importa e ignorar todo o resto. Torna-se alguém que toma decisões de forma rápida e confiante. Torna-se alguém que consegue atravessar a complexidade e enxergar soluções simples. Esse foco atrai oportunidades, porque as pessoas notam indivíduos que sabem o que querem e estão agindo de forma decisiva para conseguir.
Investidores são atraídos por empreendedores que demonstram um compromisso inabalável com sua visão. Empregadores são atraídos por funcionários que entregam resultados consistentemente. Clientes são atraídos por negócios que entendem e atendem às suas necessidades. Quando você começa tarde e se compromete a correr 2 vezes mais rápido, você também desenvolve uma resiliência que o servirá pelo resto da sua vida. Você aprende a se recuperar rapidamente dos contratempos, porque não tem tempo para se lamentar. Aprende a encontrar soluções em vez de se fixar nos problemas, porque os problemas são um luxo que você não pode se permitir. Aprende a manter o otimismo diante dos desafios, porque o pessimismo o retarda. Essa resiliência se torna um de seus maiores ativos, porque a vida sempre apresentará obstáculos e contratempos. A pessoa que aprendeu a se recuperar rapidamente e a manter o movimento para frente tem uma enorme vantagem sobre aqueles que se desanimam facilmente ou que precisam de longos períodos de recuperação após as dificuldades. Quando você começa tarde e corre 2 vezes mais rápido, desenvolve uma ética de trabalho que se torna lendária entre aqueles que o conhecem. Você se torna conhecido como alguém que faz as coisas acontecerem, que cumpre seus compromissos, que entrega resultados independentemente das circunstâncias. Essa reputação abre portas e cria oportunidades que nunca estariam disponíveis para alguém com uma ética de trabalho mediana. As pessoas querem trabalhar com indivíduos em quem podem confiar, querem investir em pessoas que provaram que podem executar sob pressão, querem se associar a pessoas que fazem as coisas acontecerem, em vez de pessoas que dão desculpas. Sua ética de trabalho se torna seu cartão de visitas e sua vantagem competitiva. Mas talvez o mais importante seja que, quando você começa tarde e corre 2 vezes mais rápido, você descobre capacidades dentro de si que nunca soube que existiam. Você encontra reservas de força, determinação, criatividade e inteligência que nunca havia acessado antes. Você se surpreende com o que é capaz de alcançar quando absolutamente precisa alcançar. Essa autodescoberta é transformadora, porque muda a forma como você se vê e o que acredita ser possível para o seu futuro. Você para de se ver como alguém que começou tarde e começa a se ver como alguém que pode alcançar resultados extraordinários em prazos comprimidos. Para de se ver como desfavorecido e começa a se ver como singularmente capaz. A pessoa que navega com sucesso o desafio de começar tarde não apenas alcança seu objetivo original, ela se torna alguém capaz de alcançar qualquer objetivo que se proponha. Ela desenvolve o que eu chamo de momentum de sucesso, onde cada conquista torna a próxima mais fácil e mais provável. Esse momentum é incrivelmente valioso, porque significa que seu início tardio, em vez de ser uma desvantagem, torna-se um catalisador que o serve pelo resto da sua vida. As habilidades que você desenvolve, os hábitos que forma, a mentalidade que cultiva e a reputação que constrói se transferem para o seu próximo objetivo e seu próximo desafio. Ao chegarmos ao fim do nosso tempo juntos, quero deixá-lo com um desafio que determinará se você usará esta informação para transformar sua vida ou simplesmente adicioná-la à sua coleção de boas ideias sobre as quais nunca age. O desafio é este: o que você fará de diferente? Começando hoje, conhecimento sem ação é inútil, compreensão sem aplicação é inútil. Boas intenções sem implementação imediata são apenas outra forma de procrastinação. Se você sair daqui hoje com novos conhecimentos, mas com os mesmos hábitos, nada em sua vida mudará. Mas se você sair daqui hoje com um novo compromisso de abraçar seu início tardio, de correr 2 vezes mais rápido, de transformar seu desafio em sua maior vitória, então tudo em sua vida pode mudar. A questão não é se a mudança é possível. A questão é se você escolherá mudar. Seu início tardio não é seu destino, a menos que você escolha que seja. Seu cronograma não é sua limitação, a menos que você escolha aceitá-lo como tal. Seu passado não é seu futuro, a menos que você escolha repeti-lo. Você tem o poder de escrever uma nova história, começando hoje, e essa história pode ser uma de conquistas notáveis, apesar de um início tardio. O mercado não se importa com quando você começou. Seus sonhos não se importam com quando você os descobre.
O sucesso não se importa com seu cronograma. Essas coisas se importam apenas com o que você faz a partir deste momento. Elas se importam apenas com o esforço que você dedica, com o valor que você oferece e com a persistência que você demonstra. Então, eu o desafio a tomar uma decisão agora. Decida que seu início lento termina hoje e sua arrancada rápida começa agora. Decida que você não usará mais o tempo como uma desculpa e começará a usá-lo como motivação. Decida que você correrá 2 vezes mais rápido, não porque é obrigado, mas porque escolheu fazer isso. Decida que você provará a si mesmo e ao mundo que quem começa tarde pode terminar em primeiro, quando se recusa a aceitar nada menos que um esforço extraordinário. Lembre-se, aquele que começa tarde precisa correr 2 vezes mais rápido, mas aquele que corre 2 vezes mais rápido muitas vezes termina em primeiro. A escolha é sua. O momento é agora. A corrida começa hoje. Seu início tardio não é sua desvantagem, é sua oportunidade de mostrar ao mundo do que você é realmente feito. É sua oportunidade de desenvolver capacidades que nunca soube que possuía, é seu convite para se juntar às fileiras daqueles indivíduos notáveis que transformaram seus desafios de tempo em seus maiores triunfos. A questão não é se você pode vencer começando tarde, a questão é se você escolherá vencer. A questão é se você tem a coragem de correr 2 vezes mais rápido. A questão é se você está pronto para transformar seu início tardio de uma desculpa em uma vitória. Eu acredito que você está pronto. Acredito que você tem o que é preciso. Acredito que seus melhores dias não estão para trás, mas à sua frente. Acredito que seu início tardio é o momento perfeito para a pessoa que você está destinado a ser. Agora é hora de você também acreditar e provar isso por meio de suas ações. A corrida começou. Seu tempo é agora. Corra 2 vezes mais rápido e mostre ao mundo o que um iniciante tardio pode alcançar quando se recusa a aceitar limitações e, em vez disso, escolhe abraçar as possibilidades. Sua história de sucesso começa hoje.